nada foi mais surpreendente e impressionante para Tuppence do que a facilidade e simplicidade com a qual tudo foi resolvido, graças à habilidosa intervenção de Sir James. O médico aceitou imediatamente a teoria de que a Sra. Vandermeyer havia acidentalmente sofrido uma overdose de cloral. Ele duvidava que uma investigação seria necessária. Se mudasse de ideia, avisaria a Sir James. Ele entendeu que a Sra. Vandermeyer estava prestes a viajar para o estrangeiro e que suas empregadas já haviam saído. Sir James e seus jovens amigos estavam visitando-a quando ela subitamente colapsou, e eles passaram a noite no apartamento por não desejarem deixá-la sozinha. Eles sabiam de quaisquer parentes? Não sabiam. Mas Sir James deu o nome do procurador da Sra. Vandermeyer. Pouco depois, uma enfermeira chegou para tomar conta do caso e o médico deixou o edifício. E agora? Parece-me que agora foi tudo por água abaixo. Não. Ainda é possível que o Dr. Hall possa nos revelar alguma coisa. Nossa, havia me esquecido dele. É uma possibilidade remota, mas não pode ser ignorada. Eu acho que contei aos senhores que ele está se hospedando no Hotel Metrópole. Sugiro que visitemos ele lá assim que possível. O que me dizem de irmos depois de um banho e de um desejo? What's your word? Poucos minutos depois das 11, estacionaram na frente do Metrópole. Eles perguntaram pelo Dr. Hall e um funcionário do hotel foi procurá-lo. Em poucos minutos, o médico de baixa estatura veio apressado em direção a eles. Pode nos emprestar alguns minutos, Dr. Hall? Gostaria de apresentá-lo à senhorita Cowley. O Sr. Hersheimer, eu acredito, o senhor já conhece? Ah, claro. Meu jovem amigo do incidente com a árvore. Seu tornozelo melhorou? Acho que melhorou graças ao seu tratamento habilidoso, doutor. E quanto à dor no coração? Continua a procurar a moça. Indo direto ao ponto, poderíamos trocar umas palavras com o senhor? Certamente. Acho que há uma sala aqui na qual não seremos perturbados. Me acompanhe, por favor. Dr. Hall, estamos à procura de uma certa jovem, com o objetivo de conseguir dela um depoimento. Eu tenho motivos para crer que ela esteve, uma hora ou outra, na sua clínica em Bournemouth. E estaria de alguma forma transgredindo sua ética profissional se eu lhe fizesse perguntas sobre esse assunto? Trata-se de um depoimento para fins judiciais? De certa forma. Então ficarei feliz em lhe dar qualquer informação que eu puder. Qual é o nome da jovem? O Sr. Hersheimer me perguntou, se bem me lembro... O nome realmente não importa. É quase certo que ela teria sido apresentada a você sob uma identidade falsa. Mas eu gostaria de saber se o senhor não conhece uma certa Sra. Vandermeyer. A Sra. Vandermeyer de South Audley Mansions? Eu já a conheci. O senhor está ciente do que aconteceu? Do que o senhor está falando? O senhor ainda não sabia que a Sra. Vandermeyer está morta? Minha nossa, eu não tinha ideia. Quando foi? Ela sofreu uma overdose de remédio para dormir na noite passada. Ela... Desculpe me sugerir, mas ela tirou a... Não. Acredita-se que foi por acidente. De qualquer forma, ela foi encontrada esta manhã. Muito triste. Era uma mulher com uma beleza única. Assumo que o senhor era amigo dela, visto que está ciente de todos estes detalhes. Eu estou ciente dos detalhes porque... porque fui eu quem a encontrei. Entendo. É uma notícia muito triste, mas perdoe-me por perguntar. Isso se relaciona com o assunto de suas perguntas? Relaciona-se da seguinte maneira. Não é verdade que a Sra. Vandermeyer deixou uma parente mais jovem sob seus cuidados? É verdade. O nome dela era... Janet Vandermeyer. Pelo que sei, ela é uma sobrinha da Sra. Vandermeyer. E quando ela ficou sob seus cuidados? Pelo que consigo me recordar, foi em junho ou julho de 1915.
Era um caso de distúrbio mental? Ela era perfeitamente sã, se é isso que o senhor está perguntando. A senhora Vandermeer me explicou que a garota estava no Lusitânia quando o navio naufragou e, por consequência, sofreu um severo choque. Estamos no caminho certo, não acham? O senhor falou de pedir um depoimento dela, mas e se ela não for capaz de depor? Como assim? O senhor acabou de dizer que ela era perfeitamente sã. Não obstante, se o senhor deseja obter dela um depoimento sobre eventos anteriores ao dia 7 de maio de 1915, ela não será capaz de ajudar. Mas por que, homem? Diabos, por quê? Porque Janet Vandermeer sofreu uma perda completa de memória. O quê? Isso mesmo, é um caso interessante, muito interessante. Não é tão incomum quanto se pensaria. Existem vários casos conhecidos com claros paralelos ao dela. Contudo, é o primeiro caso desse tipo que eu pude observar pessoalmente e devo admitir que capturou minha atenção. E ela não se recorda de nada? Nada antes de 7 de maio de 1915. Após essa data, a memória dela é tão boa quanto a sua, a minha. E qual é a primeira coisa da qual ela se lembra? É de ter chegado à terra firme com os sobreviventes do naufrágio. Tudo antes disso é um vazio. Ela não sabia o próprio nome, ou de onde era, ou onde estava. Ela não conseguia sequer falar a sua língua nativa, o inglês. Mas com certeza que isso é tudo muito incomum. Não, meu caro senhor. É até normal, dadas as circunstâncias. Um severo choque ao sistema nervoso. A perda de memória sempre vem nesses casos. Eu sugeri que ela consultasse um especialista, é claro. Há um homem muito bom nisso em Paris. Ele estuda esses casos. Mas a senhora Vandermeer não queria a publicidade que decorreria de tomar tal caminho. Imagino que não queira mesmo. Eu concordei com a opinião dela. Esses casos acabam ganhando uma certa notoriedade. E a garota era muito jovem, 19 anos, se não me engano. Seria lamentável se sua enfermidade viesse a público. Poderia pôr em risco seu futuro. Ademais, não há nenhum tratamento para se procurar em casos como este. É, no fim das contas, questão de esperar. Esperar? Sim, cedo ou tarde a memória volta, tão subitamente quanto sumiu. E é provável ainda que ela se esqueça do período intermediário e retome sua vida no momento em que ela parou, desde o naufrágio do Lusitânia. E em quanto tempo se espera que isso ocorra? Isso ninguém sabe. Em alguns casos é questão de meses, em outros já chegou a 20 anos. Algumas vezes, até mesmo outro choque parece funcionar. Ele devolve o que o primeiro tomou. Outro choque, é? Exatamente. Houve um caso no estado americano do Colorado. O homem continuou falando muito entusiasmado, mas Julius não pareceu estar escutando. Ele estava imerso em seus próprios pensamentos e franzia a testa. De repente, ele acordou de sua reflexão e bateu seu punho cerrado na mesa com tanta violência que todos se assustaram. O médico, principalmente. Ai, já sei! Eu gostaria, doutor, de ouvir sua opinião médica sobre o plano que eu vou explicar. Digamos que Jane atravesse o Atlântico novamente e a mesma coisa aconteça. O submarino, o naufrágio, todos correm para os botes salva-vidas, assim por diante. Será que isso não resolve? Será que isso não ia dar uma pancada no subconsciente dela? Ou sei lá qual o jargão, e a cabeça voltar a funcionar direito? É uma hipótese bem interessante, Sr. Hersheimer. Na minha opinião, poderia dar certo. Infelizmente, não parece provável que todas essas condições se repitam, como você sugere. Não naturalmente, doutor. Contudo, estou falando sobre encenar. Encenar? Ora, é claro. Qual a dificuldade? Alugamos um navio transatlântico. Um transatlântico? Contratamos uns passageiros, um submarino. Esse último é o mais difícil, eu acho. Os governos normalmente são muito protetores com suas armas de guerra. Eles não vão vender logo de cara. Mesmo assim, acho que posso dar um jeito. Já ouviu falar em suborno, doutor? Pois bem, suborno sempre resolve. Acho que não precisamos lançar um torpedo de verdade. Se todo mundo correr de um lado para o outro, gritar bem alto que o navio está afundando, deve bastar para convencer uma jovem inocente como a Jane. Quando ela tiver colocado salva-vidas e estiver entrando num bote com um punhado de atores bem treinados, fazendo a história no convés, horas. Vai ser como se ela estivesse voltado de volta em maio de 1915. Que achou? O Dr. Hall encarou Julius. Tudo o que ele foi incapaz de dizer naquele momento estava claro em seu olhar.
Não, eu não estou louco. É tudo perfeitamente plausível. A gente faz isso todo dia lá nos Estados Unidos pra filmar um filme. Você já não viu 2 trens colidindo num filme? Qual a diferença entre comprar um trem e comprar um transatlântico? É só ser o proprietário e você faz o que quiser. Mas os custos, meu caro... O custo seria colossal. O custo não me preocupa. Dr. Hall virou o rosto que aparentava pedir ajuda na direção de Sir James. Veja, doutor, o Sr. Hersheimer é rico. Muito rico, na verdade. O olhar do médico foi novamente na direção de Julius. Dessa vez com uma qualidade nova e sutil. Ele não considerava mais Julius apenas como um jovem excêntrico que despencava de árvores. O olhar era de deferência, do tipo reservada para homens muito ricos. Um plano notável, muito notável. Nos filmes, é claro. Muito interessante. Acredito que usamos métodos defasados por aqui, como miniaturas. E você realmente tem intenção de cumprir seu plano espetacular? Pode apostar que tenho. Honestamente, senhor, se um cavalheiro inglês tivesse me dado esta mesma sugestão, eu recomendaria interná-lo em minha clínica, porque bom do juízo ele certamente não poderia estar. Eu não posso garantir que ela será curada. Acho que preciso deixar isso bem claro. Claro, tudo bem. Apenas nos apresente a Jane e deixe o resto comigo. Jane? Digo, a senhorita Janet Vandermeyer. Será que podemos telefonar logo para sua clínica e pedir para que a mandem para cá? Ou eu devo ir buscá-la no meu carro? Perdão, Sr. Hersheimer. Achei que o senhor sabia. Sabia o quê? Janet não está mais sobre os meus cuidados. O quê? Achei que o senhor estava ciente. Quando ela foi embora? Deixe-me ver... Hoje é segunda-feira, certo? Então deve ter sido na última quarta-feira. Sim, é claro. Foi na mesma noite que o senhor despencou de minha árvore. Naquela noite? Antes ou depois que eu caí? Deixa-me ver... Claro, foi depois. Chegou uma mensagem urgente da senhora Vandermeyer. A jovem e a enfermeira que cuidava dela saíram e pegaram um trem noturno. A enfermeira Edith saiu com uma paciente. Sim, me lembro. O senhor me contou? Deus, eu tava tão perto. Não entendo. A jovem não estava na casa da tia? Tuppence negou com a cabeça. Ela estava prestes a falar quando um olhar de Sir James a fez escolher ficar em silêncio. O advogado então levantou-se. Agradeço ao senhor, Dr. Hall. Somos muito gratos por tudo que nos disse. Receio que caiba a nós encontrar novamente a sobrinha da senhora Vandermeyer. E quanto à enfermeira que foi com ela, será que o senhor sabe onde ela está? Não tivemos mais notícias dela. Ela deveria ter permanecido com a senhora Vandermeyer por um tempo. Mas o que deve ter acontecido? Não pode ser que a jovem foi sequestrada. Isso ainda precisamos descobrir. O senhor não acha que eu deveria procurar a polícia? Não. É provável que ela tenha achado abrigo com outros parentes. O médico não pareceu inteiramente satisfeito, mas percebeu que Sir James não desejava lhe contar mais e tentar extrair à força informações de um conselheiro real era desperdício de tempo. Portanto, o médico se despediu do grupo e eles deixaram o hotel. Eles passaram alguns minutos perto do carro de Julius conversando. Que enlouquecedor! E pensar que Julius e ela ficaram sob o mesmo teto por várias horas. Eu fui um tremendo idiota. Não dava para saber. Não é, Sir James? Eu aconselho a não se preocupar. Sr. Hersheimer, não ajuda nada a chorar sobre leite derramado. Sabe? O certo é pensar sobre o que fazer em seguida. Poderíamos publicar um anúncio em busca da enfermeira que a acompanhava. É a única alternativa que consigo sugerir. E devo confessar que não parece muito, professor. De outra forma, não podemos fazer nada. Nada? E quanto a... Tommy? Precisamos ter esperanças de que o melhor acontecerá. Sim, precisamos continuar a ter esperanças. Porém, sobre o rosto virado para baixo de Tuppence, os olhos do advogado encontraram os de Julius. E de maneira quase imperceptível, Sir James balançou a cabeça negativamente. Julius entendeu. O advogado considerava aquele um caso perdido. A fisionomia do jovem americano adquiriu linhas de seriedade. Sir James tocou as mãos de Tuppence. A senhorita precisa me avisar se qualquer informação nova aparecer.
suas cartas serão encaminhadas para mim. O senhor vai viajar? Eu lhe disse, não se lembra? Para a Escócia. Sim, mas eu pensei que, dadas as circunstâncias, o senhor iria... Minha jovem, eu receio que não posso ajudar mais. Nossas pistas se esvaíram. Pode acreditar em mim quando digo que não há mais nada que podemos fazer. Se alguma informação nova aparecer, eu ficarei feliz em ajudar. Seja lá como eu puder. Acho que o senhor tem razão. De qualquer forma, agradeço muito por ter tentado nos ajudar. Adeus. Não fique tão desconsolada, senhorita Tulpens. Lembre-se que uma viagem de férias não serve a todo momento para o lazer. É possível trabalhar um pouco também. E apenas mais um conselho, senhorita. É um grave equívoco falar demais. Lembre-se disso. Nunca revele tudo que sabe. Nem mesmo para aqueles que mais conhecem. Entendeu? Adeus. Ele andou para longe. Tulpens observou-o enquanto ia. Ela começou a entender os métodos de Sir James. Não era a primeira vez que ele havia dado-lhe uma dica dessa mesma forma descuidada. Era esta também uma dica? Qual era o real significado por trás daquelas últimas breves palavras? Será que ele quis dizer que não havia, afinal de contas, desistido do caso? Que ele permaneceria trabalhando nele em segredo enquanto... Vamos, Tulpens. Você parecia estar um tanto pensativa. O velho falou mais alguma coisa? Tulpens abriu a boca impulsivamente e logo depois fechou-a novamente. As últimas palavras de Sir James ecoavam em sua mente. Nunca revele tudo o que sabe, nem mesmo para aqueles que mais conhece. E como um flash, outra memória veio à tona. Julius no apartamento, com o rosto dentro do cofre. A pergunta dela e a hesitação antes da resposta. Nada. Será que não havia mesmo nada? Ou será que ele achou alguma coisa que preferia manter em segredo? Tulpens decidiu que se ele podia ter seus segredos, ela também poderia. Nada em particular. Ei, que tal irmos dar uma volta no parque? Se você quiser. Por um tempo, Julius dirigiu sob as árvores em silêncio. Estava um lindo dia. O sopro rápido do vento logo renovou os ânimos de Tulpens. Diga-me, senhorita Tulpens, você acha que nós vamos conseguir encontrar a Jane? Bom, quer dizer, claro que vamos. Nem você acredita nisso, não é? É isso mesmo. Eu realmente estou ficando deprimido com todo esse assunto. Sir James não deu qualquer esperança hoje, eu percebi. Eu não gosto dele. A gente não se bate, por assim dizer. Mas ele é inteligente, e não me parece o tipo de desistir se ainda há alguma esperança, não é? Tulpens sentiu-se um tanto desconfortável, mas se ateve à sua crença de que, se Julius tinha segredos, ela podia guardar alguns também, e manteve-se firme. Ele sugeriu publicar um anúncio para achar a enfermeira. Sim, com aquele tom desesperançoso na voz. Não, eu não aguento mais. Tenho vontade de voltar para os Estados Unidos agora. Não! Precisamos encontrar Tommy. Desculpe-me, eu me esqueci de Beresford. É verdade. Precisamos encontrá-lo. Mas antes Bom, eu tenho tido esses devaneios desde que começamos essa viagem e esses devaneios não prestam pra nada. Eu vou me desfazer deles. Senhorita Tulpens, tem algo que eu queria lhe perguntar. Sim? Você e o Beresford, o que há entre vocês? Acho que não entendi. E de qualquer modo, você está enganado. Vocês não têm uma afeição um pelo outro? Certamente que não. Tommy e eu somos amigos. Nada mais. Bom, todo casal de namorados já disse isso, uma hora ou outra. Eu por acaso pareço o tipo de moça que fica se apaixonando por todo cara que encontra? Não parece. Você parece o tipo de garota pelo qual todo mundo fica se apaixonando. Ah, isso é um elogio, não é? Mas é claro. Vamos direto ao assunto. Caso nós não encontremos o Beresford e... Pois bem, diga. Eu posso encarar os fatos. E caso ele esteja morto. E aí? E todo esse assunto desapareça. O que você vai fazer? Eu não sei.
Você vai ficar muito sozinha, coitada. Eu vou ficar bem. Quanto ao casamento, qual a sua opinião sobre o assunto? Eu pretendo me casar, é óbvio. Isso é, se eu puder achar alguém rico bastante pra valer a pena. Fui honesta, não é? Aposto que agora me detesta por isso. Eu nunca desprezaria um bom faro para negócios. E que faixa você tem em mente? Faixa? Você fala de altura? Alto ou baixo? Não. Quantia. Valor. Ah, eu ainda não decidi isso. E que tal eu? Você? Isso. Ah, eu não poderia. Por que não? Eu estou te falando, não poderia. E repito, por que não? Parece-me tão injusto. Eu não vejo injustiça nenhuma. Só estou vendo se você estava blefando. Eu lhe admiro muito, senhorita Tuppence. Mais do que qualquer moça que já conheci. Você é tão corajosa. Eu gostaria muito de poder te fazer feliz. É só você dizer, eu viro esse carro agora mesmo. Vamos para uma daquelas joalherias de alta classe e compro as alianças. Eu não poderia. Por causa do Beresford. Não. Por que então? É impossível que você espere ainda mais dinheiro do que eu tenho. Não se trata disso. Lhe agradeço muito e tudo mais, mas é melhor que eu me recuse. Eu ficaria feliz se você pudesse me fazer o favor de pensar no assunto até amanhã. Não vai adiantar. Mesmo assim, prefiro te dar um tempo. Muito bem. Eles não trocaram mais nenhuma palavra até chegarem ao Hotel Ritz. Tuppence subiu para seu quarto. Ela sentiu-se emocionalmente esgotada após sua discussão com o enérgico Julius. Sentada em frente ao espelho, ela encarou seu reflexo por alguns longos minutos. Tolinha, sua tolinha. Tudo que você quer, tudo que você sempre sonhou, e você vai e berra não, igual uma ovelhinha estúpida. É sua chance, por que não aproveitar? Pegar ela, agarrar, o que mais você quer? E como se respondendo à própria pergunta, seus olhos recaíram sobre uma foto de Tommy numa moldura gasta em cima da mesa de maquiagem. Por um momento ela lutou para se controlar e então, abandonando toda a razão, segurou-a na altura dos lábios e caiu em prantos. Tommy, eu te amo tanto. Eu posso nunca mais te ver de novo. É isso, vamos encarar os fatos. Parece que acabei me apaixonando por um idiota de um rapaz que provavelmente nem liga pra mim. Na verdade, eu não sei se ele liga. Ele nunca ousaria dizer. E eu que sempre ataquei o sentimentalismo, aqui estou sendo mais sentimental do que qualquer um. Mas que bobas são as garotas. Sempre pensei isso. E agora acho que vou ter que dormir com a foto dele embaixo do meu travesseiro e vou sonhar com ele a noite toda. É horroroso. É horroroso sentir que eu estou traindo meus princípios dessa forma. Eu não sei o que vou dizer ao Júlio, é claro. Como eu me sinto idiota. Eu tenho que responder alguma coisa. Ele é tão minucioso e americano. Ele vai insistir que eu justifique. Será que ele encontrou alguma coisa naquele cofre? Os pensamentos de Tuppence partiram em uma nova tangente. Ela relembrou os eventos da noite anterior com cuidado e persistência. De alguma forma, eles pareciam estar envoltos naquelas enigmáticas palavras de Sir James. Repentinamente, ela se levantou em um salto. A cor fugiu de seu rosto. Fascinada, ela encarou o espelho à sua frente, suas pupilas dilatadas. Impossível. É impossível. Devo estar enlouquecendo só de pensar uma coisa dessas. Era monstruoso. E mesmo assim explicava tudo. Após refletir por um momento, ela se sentou e escreveu um bilhete, medindo cada palavra que escrevia. Finalmente, ela balançou a cabeça satisfeita e colocou a mensagem em um envelope, o qual endereçou a Julius. Ela andou pelo corredor em direção à sala de espera de Julius e bateu à porta. Como ela esperava, a sala estava vazia. Ela deixou o envelope sobre a mesa. Uma jovem funcionária do hotel aguardava em frente à sua porta quando ela retornou.
Um telegrama havia chegado para ela. Tuppence tirou do envelope e abriu descuidadamente. E... Quem será que... Tommy? Meu Deus. Obrigada e com licença. O Adversário Secreto, de Agatha Christie. Este episódio contou com as vozes de Sofia Sepúlveda, como a narradora, João Queiroz, como Julius Hersheimer, Gustavo Possati, como Sir James Peel Edgerton, Gabriel Mafra, como Dr. Hall, e Ana Neves, como Tuppence Cowley. Direção de Jéssica Loiana. Roteiro de Sinara Salve. Tradução e revisão de João Vitor Galvão e Tiago Magiales. Edição de Rafael Zorzal. Créditos completos do episódio estão na descrição. Esta adaptação é uma produção do Projeto Drama.